Fala galera, Simão aqui na área de novo e hoje a gente vai falar sobre o lançamento da OpenAI, que é o Agent Builder ou o Agent Kit. Então aqui temos várias novidades da OpenAI e a gente vai ver isso na prática, a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai tentar criar aqui, entender como que a ferramenta funciona, tudo isso nesse vídeo e todas as informações que eu falar aqui vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então bora ali conhecer essa novidade que a OpenAI lançou hoje. Será que ela vai matar o N8N? Então fica até o final para a gente descobrir tudo isso, beleza? Então aqui temos aqui o site da OpenAI, onde ele está falando aqui, ó, apresentando o Agent Kit, né? As novas ferramentas a criar os seus agentes de inteligência artificial, obviamente integrado 100% ali dentro da OpenAI. Então aqui está falando sobre ele, sobre as novidades de hoje. Aqui tem o Agent Builder, o conector, Chat Kit e outras novidades aqui, ó. Então você tem aqui todas as informações sobre como criar o seu fluxo de trabalho com o Agent Builder, né? E aqui um desenho, né? Uma ilustração de como que é essa ferramenta. A gente já vai ver isso aqui lá na prática, beleza? Então, o Agent Builder, teoricamente, vem aqui para concorrer com o N8N, Zapper, o Make e outras ferramentas de automação e de criação de agente, né? Mas aqui, 100% focado em agentes, né? As outras ferramentas, como o N8N, Make, Power Automate, UiPath e muitas outras, elas trabalham não só com agentes, né, mas com automação em geral. Então você pode integrar diferentes aplicações para criar apenas automações. Então, por exemplo, uma planilha, você lançou uma informação em uma planilha, ele pega e faz um processo relacionado àquela planilha. Então não é especificamente apenas para agente que essas outras ferramentas funcionam, né? Mas aqui é uma ferramenta bem especialista, né? Bem especializada em agente, né? E aqui ele está falando sobre reduzir ciclos, iteração, tal, blá blá blá, tudo as propaganda para ele incentivar você a utilizar essa ferramenta. E aí a gente vai entender aqui, vai conhecer ela, já vai ver como que ela funciona. Eu vou deixar o link na descrição dessa aula para você que quer entender como que funciona essa ferramenta. Eu vou abrir aqui ela na minha nova aba. Então, quando você acessar a ferramenta, você vai ter essa tela aqui. Ele fica aqui junto com a plataforma da OpenAI, onde você consegue visualizar as APIs, suas chaves de API e tudo mais. Então ele fica integrado ali na plataforma da OpenAI API, tá bom? Então aqui você pode criar o seu workflow. Se você tiver um workflow aqui, ele funciona de uma maneira bem semelhante ao N8N, mas aqui não tem tantas integrações como o N8N, como a gente já vai ver daqui a pouco, né? Eu vou deletar isso daqui e a gente vai ver como que funciona essa tela do zero, né? Então a gente vai ver como que funciona tudo isso passo a passo. Então a primeira coisa que você vai acessar quando você acessar essa ferramenta é esses desenhos aqui de fluxos, né? Esses templates pronto, né? Então tem bem pouco template, né? Em comparação ao N8N, outra ferramenta que tem aí vários anos de mercado, né? Então são templates bem básicos, bem simples. Então não é aquilo tudo que alarmaram pra gente, né? Então não tem tantos modelos aqui já de cara, né? Óbvio que, como é uma ferramenta nova, isso aqui vai crescer ao longo do tempo, né? Então vamos abrir aqui qualquer um deles, aqui, ó, Customer Service, só pra gente ver como que funciona. Então tem aqui o Start, né? O início do gatilho, né? Da ferramenta. Normalmente aqui, quando a gente clica aqui, vai ser um chat, tá vendo? Então você pode iniciar aqui com o chat e aí vai ter as outras ferramentas que você vai arrastando para cá, como o N8N funciona, né? Tem as condições, tem se acontecer uma coisa, faz uma ação, se acontecer outra, faz outra, e assim por diante, né? Então, ele é bem simples de utilizar. Eu vou te mostrar aqui na prática, criando uma do zero, tá bom? Então, vamos criar aqui um novo workflow. Vamos colocar aqui. E aqui é o Start. Normalmente, ele vai iniciar ali do chat, né? Você pode adicionar uma variável aqui, ó, número, telefone, um número, um booleano, um objeto, uma lista e tudo mais. Nesse caso, você pode colocar aqui uma string, por exemplo, nome, e aí colocar aqui um valor default e assim por diante, né? Você pode testar clicando aqui em Preview, você pode colocar aqui um Olá, e ele já inicia aqui o agente, né? Então ele é bem simples de criar. Aqui você está vendo aqui o pensamento dele durante a execução. E aí você pode já ir integrando e adicionando os nós para esse agente. Aqui no agente você pode configurar ele, ó, as informações do nome do agente. Você pode colocar aqui, sei lá, atendimento ao cliente. E aqui você vai colocar as instruções. Você é um agente de suporte.
Aqui você pode adicionar contexto, por exemplo, a string ou a variável que você criou, por exemplo, ó, esse daqui. Aqui você seleciona o modelo, você pode selecionar aqui qualquer modelo que você quiser. Então tem vários modelos, e aí você pode perguntar se ele é o concorrente da N8N, ou da Make, ou de outras plataformas. Eu vou falar para você que nesse momento não tem concorrência não. Por quê? Porque simplesmente ele vai estar integrado aqui com os modelos da OpenAI. Ali no N8N, no Make, no Zapper ou qualquer outra ferramenta, o IPF, você vai ter a integração com diversas plataformas de LLM. Então, se você utilizar isso aqui, for querer utilizar em produção, o que vai ser o problema? Você vai estar preso a OpenAI. E depois você pode ter centenas de automações, centenas de agentes aqui, e simplesmente eles decidem que o valor do token ali vai subir 10 mil vezes, 10 mil%, e você vai estar preso nessa ferramenta. Enquanto lá no Make ou no N8N, você simplesmente altera o modelo de inteligência artificial que você está utilizando e você pode trabalhar com qualquer uma, tá bom? Nesse momento, eu acredito que essa ferramenta não tem concorrência com o N8N para você ficar com medo aí de utilizar. Pode ser que no futuro eles comecem a integrar outras coisas aqui. Por exemplo, ele vai ter o MCP, onde MCP aí você vai ter uma liberdade maior de adicionar aqui outras plataformas, né? Outras ferramentas, outros servidores, né? Você pode utilizar aí o MCP de outro LLM, por exemplo. Mas aí vai ser um trabalho a mais que você vai ter para começar a criar o servidor, configurar o servidor e tudo mais. Nesse caso, ele não é uma ferramenta tão robusta quanto o N8N, tá bom? Então, por enquanto, ó, as integrações são bem poucas. Tem ali o Zapier para você integrar. É óbvio que se você for utilizar o Zapier, o HubSpot, o Pipedream ou qualquer outra desse tipo, eu escolheria, obviamente, N8N, porque eu teria mais liberdade para subir a ferramenta na minha estrutura, eu não ficaria dependendo da estrutura da OpenAI e tudo mais, né? Então, nesse momento, eu acredito que o N8N é muito superior e, obviamente, que ao longo dos anos, ao longo dos meses, essa ferramenta aqui vai evoluir bastante, mas, por enquanto, eu vou com N8N ainda, né? Então, você pode ficar tranquilo nessa questão, caso você esteja com medo aí de da OpenAI aqui matar o N8N, ou o Zapier, ou o Make, ou qualquer uma dessas ferramentas. Se você quiser aprender N8N, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você se aprofundar mais nessa ferramenta que é padrão em agentes e automação aqui no mercado, beleza? Então aqui vamos continuar aqui visualizando o que tem de diferente nessa ferramenta. Tem aqui o início, né, que é o start da ferramenta, então você pode simplesmente clicar e arrastar para cá. Você pode aqui adicionar o end, né, então ele vai iniciar, por exemplo, aqui embaixo. Vamos deletar ela aqui. E aqui você tem o start. E aqui no final você tem o end, né? Você pode simplesmente ligar os pontos, aí você vai falar para ele onde ele inicia, onde ele finaliza. E aqui no meio você vai adicionando todos os seus recursos. Aqui você tem aqui busca de arquivos, né? Então você pode clicar nele aqui e conectar a Vector Store, por exemplo, né? Então você tem uma criação aqui, uma ligação direta. Então você pode simplesmente ter um Vector Store aqui dentro da própria OpenAI, dentro da própria infraestrutura da OpenAI. Outra coisa que você vai ficar preso, né? Você vai ficar preso aqui a Vector Store da OpenAI. Então é meio que perigoso você ficar preso dentro de uma ferramenta só, justamente nesse mercado que evolui muito rápido, né? Então nesse quesito, devido à evolução rápida das plataformas de agentes de IA e de automação, é óbvio que eu, por enquanto, prefiro N8N, porque ele me dá liberdade para poder migrar de plataforma caso uma melhore. Caso a OpenAI lance um LLM melhor, eu vou para a OpenAI, simplesmente eu altero ali dentro da minha plataforma. Ou a Grok lança uma ferramenta que é muito superior, eu simplesmente troco ali o modelo de linguagem que eu estou utilizando. E eu não vou ficar preso aqui dentro da plataforma da OpenAI, beleza? Aqui tem as condicionais que você pode adicionar, if, else, while, aqui aprovação, né? Então você pode colocar aqui
uma interface, uma interface de aprovação. Isso aqui também o N8N já implementou, então está tudo tranquilo. Você tem essa possibilidade lá dentro do N8N. E aqui, status, transformação de dados e tudo mais. Então você viu aqui que os recursos são poucos nós que são disponíveis. Obviamente que isso aqui vai subir e vai aumentar ao longo do tempo, tá bom? Então, eu queria mostrar aqui rapidinho como que funciona essa plataforma aqui, simples para você utilizar. E caso você queira testar, eu vou deixar o link na descrição. E caso você queira se aprofundar em N8N, também eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, beleza? Então, por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Falou, fui, até mais!